Pessoal, boa noite a todos e a todas. Espero que estejam todos bem. Espero que estejam todos preparados para o estado de calamidade. Mas vamos lá começar aí a nossa aula. E como sempre, né? Espero que estejam aí ouvindo, vendo a apresentação também. Mas a partir de hoje, né, para não ser chato com essa fala em todo início de aula, eu sempre vou começar normalmente, vou partir aí do princípio de que está tudo sempre funcionando bem. E se tiver algum erro, claro, aí vocês escrevem aí no chat e dizem, né, que eu estou falando aqui, enfim, sem sentido algum, né, caso vocês não estejam ouvindo. Mas vamos lá, vamos continuar o nosso querido while, a nossa estrutura de repetição. E na segunda-feira a gente tinha parado exatamente aqui, né? Eu deixei isso daqui para vocês fazerem, não sei se fizeram ou não, mas de toda sorte a gente explica aqui, quer dizer, como eu coloquei, a ideia aqui é que você peça para a pessoa inserir um número, que é o da tabuada, depois insere o início e o fim, e aí o programa mostra ali o resultado, como vocês podem ver na imagem, né? Então, esse é o exercício 9, e o que a gente vai ver aqui é exatamente isso. A pessoa pergunta ali, tabuada de quanto? De 5. Eu quero aqui dos 5 vezes 2 até os 5 vezes 8. E aí ele mostra, né? 5 vezes 2, vezes 3 e tudo mais, obviamente mostrando do lado direito a tabuada original, né? O número que eu perguntei para a pessoa, eu programador, no meio é o início e o fim, e ali no final o resultado. Então, na verdade, aqui nós temos aí uma estrutura e o while acontecendo, porque, obviamente, ele está repetindo o cálculo do início ao fim. Tá? Então, aqui também não tem mistério, tá? Esse é o 9. Tá aqui o código, deixa eu só arrumar o monitor aqui, pronto. Então, tá aqui, ou seja, acompanha ali a leitura do código, né? Eu tenho um N, que é um número, ou é a tabuada, aí eu resolvi chamar de N. Então, eu peço a entrada, o input, e já converto para inteiro. Obviamente, converto para inteiro, porque não existe tabuada, pelo menos até onde eu saiba, né? Existe multiplicação, mas não tabuada de 5,2 vezes 3,4, por exemplo. As tabuadas sempre são números inteiros. E faço a mesma coisa com as duas outras inserções, né? Ou seja, as duas outras entradas. Então, o início também eu vou converter para inteiro e o fim, mesma coisa. E ali, então, eu fiz o quê? Eu estabeleci, aliás, aquele X ali, ele nem precisava, né? Agora que eu reparei aqui, né? Ou seja, eu não estou usando esse X aqui em nenhum momento, então vamos tirá-lo daqui. Eu tenho ali um Y, vamos tirar e só ver, pelo menos eu não me recordo de por que o meu X está ali, né? Agora que eu reparei, eu devo ter copiado, ó, ali vai dar um erro, porque eu acabei colocando 22 sem querer, 2 até 8. Tá? Então, eu não sei porque estava aquele X igual ao início ali, eu acho que era de um outro exercício, né, que eu copiei e colei e acabei esquecendo. Mas está aqui. Então, enquanto o início for menor ou igual ao fim. Né? Ou seja, é claro que aqui eu também não fiz nenhum tipo, e poderia ter feito, mas não fiz nenhum tipo de consideração sobre se o primeiro número é maior ou não do que o segundo. Aliás, foi o que aconteceu aqui no meu exemplo, aqui, quando eu digitei errado. Eu digitei o início maior do que o fim, por isso que ele não executou nada, obviamente. Ou seja, e aqui também a gente até poderia fazer isso, né? Ou seja, eu poderia ter colocado um if aqui no meio do meu código e colocando se o início for maior do que o fim, ele já diz que não pode imprimir a tabuada, não pode mostrar na tela a tabuada, porque a tabuada é sempre em números crescentes, a gente sabe disso. Eu poderia ter colocado ali, por exemplo, um outro if, que se o fim for maior do que 10, por exemplo, ele não vai mostrar a tabuada.
Em princípio, vamos fazer a tabuada aí de 0 a 10 até. Ou seja, eu poderia criar mecanismos de controle no código, de maneira que a pessoa só inserisse, por exemplo, ali na tabuada D, ela só insira um número entre 1 e 10, porque não tem tabuada de 0, né? Ou seja, tudo vezes 0 é 0, então não faz sentido. O início, eu também poderia colocar o mesmo critério, de 1 a 10, ou aí poderia ser de 0 a 10. Tá? O fim poderia ser de 0 a 10. Eu ainda poderia colocar um outro controle, que é exatamente o que eu falei agora. Eu coloco ali que o início, se o início for maior do que o fim, não mostra nada, mostra uma mensagem, por exemplo. Tá? Então, poderia ter feito, e foi, como eu disse, o que aconteceu que está aqui nessa parte selecionada em azul. Eu poderia ter criado uma mensagem para solucionar esse erro. Na verdade, não é um erro do programa, não é um erro do código em si, é um erro de quem usou. Foi o meu caso aqui, que sem querer eu esbarrei aqui na tecla 2 duas vezes, no número 2, e ele mostrou 22 ali. Tá? Então, e aí o programa executou perfeito, quer dizer, o programa pediu os 3 números, e aí ele fez aqui, o início é maior do que o fim? Nesse caso que está selecionado, não. Né? Aliás, menor ou igual, desculpa aqui, o início é menor ou igual ao fim? E nesse caso, não, o início é maior. Então, ele não executou o while perfeito. Tá? E aí eu tenho ali depois o restante. Quer dizer, eu tenho aqui o print, tá? Ou seja, então o início, e partindo aqui do princípio de que a pessoa que está usando o programa usou bonitinho, sem querer, né, fazer nenhum tipo de teste, nem nada. Então, como está aqui, o início é 2 e o fim é 8. Portanto, quando eu inserir 2, a variável início passou a ser 2, a variável fim, 8. Então, início é menor ou igual a fim? Sim, 2 é menor ou igual a 8. Então, ele vai fazer o print com aquelas notações que a gente já sabe. Eu estou colocando aqui %d vezes %d igual %d. Né? O %d porque é um número inteiro. Vocês já sabem que essa é a notação para números inteiros. E aí eu coloco o quê? O n, que porque a primeira coluna é a tabuada em si, como está aqui. Eu pedi a tabuada do número 5, então ele está colocando aqui o número 5. Portanto, ele está repetindo o número 5. E ele vai, como está dentro de um while, ele vai repetir esta linha várias vezes. Só que aí perceba um detalhe. Na primeira vez que ele executa, o início vale 2. Então, ele vai mostrar aqui 5 vezes 2. Né? Aqui o n está mostrando aqui na primeira. O início está mostrando aqui. E depois ele mostra o n vezes início, que é a tabuada vezes o número, né? Que é a primeira linha que nós vimos aqui embaixo. Então, ele mostrou tudo certinho. Só que depois eu quero que o programa seja executado e mostre essa mensagem até o número fim, digamos assim. Portanto, aqui eu vou dizer que o início vai ser igual a início mais 1. Portanto, antes o início era 2, agora o início passa a ser 3. E aí ele volta para o início, perdoem-me aqui a repetição, ele volta para o início do while. E agora o início vale 3. Então, o Python pergunta, 3 é menor ou igual a 8? Sim. Então, ele entra e mostra aqui de novo. Qual é o valor de n? N não mudou. N é a tabuada, N não muda. Poderia ter colocado T, poderia ter colocado tabuada, enfim. Tá? N não mudou. Então, ele vai imprimir o número 5 de novo, porque N vale 5. Agora, ele vai imprimir aqui no %d, no segundo %d, o início. E o início vale 3. Portanto, ele vai lá e mostra o 3. E depois ele mostra o N vezes o início. 3 vezes 5, 15, como todos nós sabemos, está aqui na segunda linha. E assim sucessivamente, né? Porque aqui, obviamente, é 3, 3 mais 1, 4. Agora o início vale 4, vai lá para cima. 4 é menor ou igual a 8? Sim. Entra, faz tudo de novo. Até que a variável início passe a valer 9. Né? Porque vai chegar um momento, como ele mostra aqui, 5 vezes 8, portanto, temos que o início vale 8, agora o início na última rodada, né? Na última vez que ele passa início, passa a ser 9, ele volta para o while, início é maior, menor ou igual a fim? Não, é maior. Portanto, ele não executa nada, terminou o programa. Se eu quisesse ainda melhorar ainda mais o programa, além de todos aqueles controles que eu disse antes, eu poderia colocar aqui uma mensagem. Fim da tabuada. Não, só para a pessoa saber. Né? Ou seja, para a pessoa que está executando o programa, ela coloca 5, coloca 2, coloca 8, executou. Opa, aqui eu fiz um. Já sei que eu fiz ali.
Eu tinha tirado, olha só o erro que eu cometi e eu não vi. Eu estava olhando aqui para a câmera. Eu tirei a linha do início igual início mais 1. Portanto, que aqui ele ficou mostrando só o 5 vezes 2, porque eu não alterei em nenhum momento o valor da variável início. Início continua sendo 2. Então, vejam, um erro simples aqui de digitação, vou desfazer tudo, porque estava selecionada a linha e eu não vi. Tá? Agora sim, a gente coloca aqui print, fim da tabuada. Ponto. Tá? Agora, né, fazer aqui primeiro um clear, executo, 5, 2, 8, pronto. Ok? Ou seja, ele só mostra o print depois que ele sai do while. Tá? Então, tá aqui, simples de fazer, é só pensar nessa lógica do que é necessário, tá? Para ser executado. Alguma dúvida sobre esse exercício em si ou não? Acredito que seja bastante simples, né? Vamos passar aqui para os contadores agora, no sentido de que os próprios contadores, e eu já expliquei até um pouquinho disso na aula passada, os contadores podem ser úteis quando usados como condições com condições dentro dos programas. Tá? O que isso quer dizer? Lembrem-se, até comecei a falar sobre isso, né? Na semana passada, a gente avançou um pouquinho aqui sobre o programa para corrigir o teste, né, de múltipla escolha, tá? Com 3 questões, e para cada resposta correta, o programa atribui um valor. Então, para deixar isso claro, e eu já sei que é o 10, antes da gente ir para o código, tá aqui, ó. A gente sabe ali, ó, é B, A e D. São as respostas corretas. Eu vou colocar tudo aqui de maneira aleatória. Vai ser C na primeira. Aqui, eu sei que é o A, eu vou colocar B. E aqui é o D, eu vou colocar E. 0. Errou todas. Aqui eu estou colocando, agora eu vou colocar a primeira certa, B. Vou colocar de novo B e E, que a gente sabe que são erradas. Ele fez um valor. Agora eu vou colocar B, vou colocar, B, a segunda é A e E. Ele fez 2. E por fim a gente coloca tudo correto, B, A e D, e ele fez 3. Ou seja, eu tenho aqui um programa que está perguntando qual é a resposta, né? Ou seja, a resposta das questões, e fazendo um somatório. Então percebam, em primeiro lugar, o que eu tenho aqui? Obviamente eu tenho um while. Eu tenho um while porque ele está executando perguntas diferentes, ou melhor dizendo, ele está executando a mesma pergunta 3 vezes. E aí você pode pensar, mas como que ele coloca ali, então, os números 1, 2 e 3? Questão 1, questão 2, questão 3. É só você criar uma variável. E aí, a cada while, ele incrementa. Eu não preciso repetir a frase 3 vezes, 3 linhas no meu código. Ou seja, eu coloco uma única vez essa linha, resposta da questão, %D. Isso vai estar no meu código. E depois eu crio uma variável. Coloco uma variável qualquer, pode ser lá, número da questão. Começa com 1, e aí embaixo dessa linha, depois que ela é executada, então, número da questão é igual ao número da questão mais 1. Quando ele executar o while de novo, ele vai mostrar o número 2 e o número 3. Ponto. Então, isso é simples de fazer. E depois, como é que eu faço o somatório? Ora, eu já sei quais são as respostas corretas. É B, A e D. Significa dizer que se o aluno insere o B na primeira, eu coloco o valor igual ao valor mais 1. Aí faço um outro if, ou na verdade um elif, né? Ou poderia ser um elif, tá? Vai depender aí, você pode fazer os dois, mas na verdade o ideal aqui é realmente fazer o if, que a gente está testando para cada questão específica. Então, na questão 2, se o que foi inserido na questão 2 for igual a A, valor igual a valor mais 1. E a mesma coisa ali na última. E depois um print. O aluno fez %de valores. E aí no final, ponto. Acabou. Então, é só isso também, não tem mistério algum. Eu vou só limpar aqui. Mas antes de executar de novo, a gente avança e está aqui, ó, exatamente o que eu coloquei. Ou seja, agora aqui percebam que tem o AND. Eu não sei se vocês se lembram do AND, que eu já expliquei para vocês. O AND é um operador lógico. Significa dizer que os dois lados, ou seja, quando eu digo os dois lados, é o que está antes do AND
e o que está depois do AND tem que ser verdadeiros. Senão, ele não entra no if. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu defino que a partida, o aluno tem 0. E ele tem 0 por quê? Né? O número de valores é 0 porque eu não sei se ele acertou, se ele errou. Então, ele tem 0. Se ele vai acertando, eu vou somando valores. E o número da questão, eu já defino que a questão é 1, porque eu sei que, e está aqui até mesmo no comando, né, do exercício, eu tenho 3 questões, portanto, eu não vou começar as questões com, não, a primeira questão é número 8, a segunda é número 5, a terceira é número 19. Isso não existe. Então, questão 1, questão 2, questão 3. Eu vou pedir as questões. E aí eu já defino, então, que a questão começa, é uma variável, começa com o número 1. E aí eu entro no meu while. Enquanto o número for menor ou igual a 3, por que menor ou igual a 3? Porque eu tenho 3 questões. Então ele vai executar quando for 1, ele vai executar quando for 2, ele vai executar quando for 3. Depois que for 3, ele sai e mostra a última mensagem que está lá na última linha, que é o nosso print, que eu já falei. O aluno fez % de valores e depois a variável valores. Então, eu tenho o while para ele poder repetir. E como eu disse, no input ali, eu vou pedir, eu vou executar não, eu vou redigir, digamos assim, né? Vou fazer um código em que essa linha só tem só aparece uma vez no meu código. Então, eu tenho que a resposta vai ser igual ao input, né? E aí eu tenho a mensagem, resposta da questão %D. E vejam ali que eu estou misturando o %D não precisa ser só no print, como a gente vê aqui na última linha. O %D pode estar no input também. Então, é exatamente o que eu estou colocando ali. Eu estou colocando ali o quê? Deixa eu estou vendo uma coisa aqui. Eu estou colocando ali o quê? Eu estou colocando na %D e o número da questão. Então, quando ele executa a primeira vez, qual é o valor da variável questão? É 1. Por isso que ele me mostra a resposta da questão 1. E aí depois ele faz todos os ifs. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou atribuindo valores se, no primeiro if, se o número da questão for 1 e a resposta for a letra B, que é o correto, valor é igual ao valor mais 1. Depois eu faço um outro if, certo? Se o número da questão for a questão 2 e a resposta for igual à letra A, aí eu coloco que ele ganhou mais um valor. E a mesma coisa com 3. Então, percebam que a variável questão, ela vai ser ali executar, quer dizer, a variável não, mas o if, ele está testando o próprio número da variável questão. Tá? Significa dizer que na primeira vez, ele vai executar o primeiro if, porque vamos analisar aqui por partes. Resposta da questão 1, no primeiro while. Então, ele vai chegar no primeiro if. Questão é igual a 1? Sim, porque a primeira vez que executou, a variável questão tem valor 1. Portanto, a primeira parte é verdadeira. E a resposta é igual a B, aí depende do meu input na linha anterior. Então, na primeira vez que eu executei, eu coloquei A, eu acho. Tá? Enfim, não importa. Coloco a letra A. Imaginemos que eu coloque a letra A. Se eu coloquei a letra A, significa dizer que o aluno errou. Portanto, esse valores igual a valores mais 1 não é executado. Aí ele vai para o segundo if. E só aquela coisa, por que ele não é executado? Porque no if de cima, como eu disse, eu estou usando o operador AND. Significa dizer que o número da questão tem que ser igual a 1, e é a primeira vez, então isso é true, e a resposta tem que ser igual a B. Como a resposta foi A, isso é falso. Por outro lado, quando eu coloco que a resposta é B, os dois lados da operação, do operador, na verdade, são verdadeiros. E é por isso que ele soma que o valor é igual ao valor mais 1. Aí ele chega na segunda. Questão é igual a 2? Não, porque nós estamos executando pela primeira vez. Então ele pula. Ele não precisa nem analisar o resto. Ele vai pular. E aí, questão igual a 3, ele vai pular. E aí depois vocês têm ali na penúltima linha uma novidade que eu quero indicar nessa aula de hoje. Vocês estão vendo ali, questão mais igual 1. O que isso quer dizer? Questão mais igual 1 é a mesma coisa que dizer questão igual questão mais 1.
tá? Então, eu poderia... Isso aqui é uma nova forma, e vocês vejam que, de novo, estou pensando em economizar teclas digitadas aí no seu teclado. Eu poderia ter colocado questão igual, questão mais 1. É exatamente a mesma coisa. Ah, Matheus, e se em vez de questão, se a variável questão, em vez de aumentar uma vez, ela tivesse de aumentar 10 vezes? Então, você coloca questão mais igual 10. Tá? É exatamente a mesma coisa. E na linha de cima, na penúltima linha, né? Não, penúltima não, antepenúltima linha. Terceira linha de baixo para cima. Tem ali valores igual, valores mais 1. Eu poderia ter simplesmente colocado valores mais igual 1. É exatamente a mesma coisa. Tá? O ponto é, executamos esse while a primeira vez quando o valor da variável questão era 1. Agora, a última linha diz que a questão vai passar a ser 2. Ele volta lá para cima do while. 2 é menor do que 3? Verdadeiro. Aí ele pede, agora, a resposta da questão, 2, porque a variável questão tem o número 2. E ele mostra a segunda linha. E aí, vejam que agora a questão é 2. Aí a pessoa insere lá a letra A. Primeiro if, ele não vai executar. Por quê? Porque se eu estou usando o AND, os dois lados têm que ser verdadeiros, tem que ser true, e o primeiro lado já é falso. Questão não é igual a 2, questão é igual... Aliás, questão não é igual a 1, questão é igual a 2. Portanto, ele pula para o segundo if. E aí é a mesma lógica. E assim, sucessivamente. No fim, eu mostro que o aluno fez X valores. Tá? Então, é dessa forma que a gente pode fazer quando nós temos aí duas variáveis. Eu só vou aumentar. E aí que percebam, eu volto aqui para a questão. Percebam qual é a lógica da questão em si. A lógica da questão é se a primeira questão, né, ou a questão de número 1, ou deixa eu até reformular, se a resposta da questão número 1 for igual a B, eu atribuo um valor. Se não, pode ser A, pode ser C, D, Z, não importa. Não vai ter valor algum. Né? O aluno não ganha nenhuma nota a mais. Tá? Então, e a mesma lógica que está nos outros. Por isso que aqui eu estou usando o operador AND. Se o número da questão é igual a 1 e na questão 1 a resposta é B, o aluno ganha um valor. Se não, não. Tá? Eu não precisaria fazer questão por questão, letra por letra. Eu junto tudo em uma única linha e meu programa fica desse jeito, sendo executado sem nenhum problema, como vocês viram. Está aqui o código, né? É exatamente a mesma coisa. Tá? Ou seja, aquilo que eu falei aqui nos valores, eu poderia ter colocado, não igual, mas valor mais igual a 1. Vou até deixar o último assim, tá? Só para quando eu passar esse código aí para vocês, vocês poderem verificar e executar e vão ver que não muda absolutamente nada, tá? Mas é assim que você resolve esse tipo de situação, repito, quando você precisa que algo ocorra quando duas variáveis têm um determinado valor. Não importa se é um valor, como a gente viu aqui no código numérico, vejam no primeiro if que a questão é um inteiro e a resposta é um string. Então, não importa. O que importa é que essas duas variáveis têm que ter este conteúdo, ponto final. Agora, nós temos aqui uma questão. Olhem só a situação. Nós sabemos... Opa, já tem um clear aqui. Vou até voltar para a pergunta. Nós sabemos que é BAD. Essa é a sequência. Tá? Se eu venho aqui e coloco B, coloco A, coloco D. O aluno fez 0 valores. Por que o aluno fez 0 valores? Porque no meu programa eu coloquei letras minúsculas. Eu não vou até deixar aqui no PowerPoint que é mais fácil visualizar. Eu, no meu programa, coloquei letras minúsculas. E B minúsculo é diferente de B maiúsculo. O que eu tenho de fazer, então? Eu tenho duas opções. A primeira opção é vir aqui no meu código e aqui eu colocar isso. Or resposta igual B. Vocês, obviamente, sabem o que é o or, não preciso nem explicar. E aí eu venho aqui, coloco B
A, D. O aluno fez um valor. Porque, obviamente, eu só mudei na primeira linha, eu não mudei nas outras. Tá? Então, eu teria de fazer isso. Teria de colocar aqui or resposta igual a or resposta igual D. Agora, não importa, tá? Se eu coloco em letras maiúsculas, é B, A, D. O aluno fez 3 valores, perfeito. Então, eu tenho essa opção. E aqui, o que o Python está fazendo? Se a questão for o número 1, então vamos imaginar que é o momento que eu estou executando. É verdadeiro? É verdadeiro. E a resposta é igual a B minúsculo ou resposta igual a B maiúsculo. Então, percebam que isso que eu estou selecionando aqui, que está selecionado, ou seja, o que está antes e depois do AND, quando você tem o AND, precisa ser tudo verdadeiro, os dois lados. Quando eu tenho o OR, é isso daqui, significa que uma das opções precisa ser verdadeira. Se a outra for falsa, não tem problema algum. Então, quando eu entro, quando eu executo o meu programa e coloco a letra B maiúsculo, tá? E aqui vamos avançar só para finalizar. O que o programa está fazendo? Ele está chegando aqui na primeira execução. Questão é igual a 1 é verdadeiro. Aí ele chega aqui e resposta é o B minúsculo? Não, é falso. Mas eu tenho um ou. Ou resposta é igual a B maiúsculo? Verdadeiro. Portanto, é como se isto daqui tudo fosse verdadeiro. Então, é só para mostrar para vocês que eu posso, se eu coloco o AND, eu tenho de colocar que os dois lados, né? Ou melhor, não é que eu tenho de colocar, mas só vai ser executado se os dois lados forem verdadeiros. E quando eu tenho o OR, vai ser executado se um dos lados for verdadeiro. Só que essa maneira aqui ela é uma maneira que, obviamente, a gente gera mais digitação, como sempre. Então, nós temos a opção de utilizar funções para colocar em maiúsculo ou colocar em minúsculo. Tá? Então, não tem mistério. Tá? A função que a gente vai utilizar, deixa eu colocar aqui, é essa daqui. Tá? E fecho aqui. Pronto. Era para fechar. Aí. Tá? Então, aqui nós temos aí upper e lower como outras funções que podem ser executadas, no caso. Né? Aliás, na verdade, não é nem melhor colocar assim. Tá? O melhor é colocar desta forma aqui. Tá? E ele vai ser executado. Mas a gente vai mexer com upper e lower depois. Não se preocupem ainda com isso. Tá? Só estou dizendo que existem essas funções, upper e lower, tá? E a gente pode, então, utilizar para colocar tudo em maiúsculo, tudo em minúsculo, tem o para fazer o capitalize, né? Ou seja, letra capitular, quando só a primeira letra é maiúscula e as outras são minúsculas. Mas isso, quando a gente for mexer com strings, a gente volta a esse tema, não se preocupem com isso. O que vocês têm de se preocupar é se lembrar de que o utilizador do programa pode colocar as letras em maiúsculo ou minúsculo. Então, isso pode vir a dar problema no programa. E agora, nós temos outro aqui, outro exercício. Tá? Esse aqui, muito simples, ele é tão simples que eu nem vou colocar tempo para vocês aí. Tá? E ele é super simples, por quê? Porque eu vou pegar o programa anterior, o código anterior, e eu vou modificar, vejam, eu vou criar aquelas condições, como vocês estão vendo aí, para que o programa exiba a palavra valor no singular ou a palavra valores no plural, a depender do número de valores obtidos. Porque, claro, quando eu venho aqui, tá, e coloco aqui um clear e eu executo e coloco, acho que é B, né? B, A e A, 2 valores. Então, vamos colocar outro que eu quero só um, B, E e E. Eu estou fazendo desse jeito ali com valor entre parênteses o ES. Só que eu sou o programador do negócio.
Então, eu posso fazer isso aqui de uma maneira mais bonitinha, digamos assim, né? Ou seja, uma maneira mais elegante. Eu não vou dizer bonitinho, mas de uma maneira mais elegante. Então, eu tenho de pensar nisso, eu tenho de pensar que, bom, se a pessoa fez um valor, eu vou mostrar na tela, o aluno fez um valor. Se o aluno fez 2 ou 3, porque o nosso limite aqui são 3, né? É de 3 valores, então eu vou colocar o aluno fez 2 valores ou 3 valores, sem os parênteses. E tem mais. Se o aluno não obtiver nenhum valor, deve ser exibida a mensagem: o aluno recebeu nota igual a 0. Tá? Então, só para lembrar aqui é BAD, né? BAD. Tá? Então, vamos executar aqui, para que vocês vejam, é o 11. Então, BAD, vou colocar CBE, para errar tudo. O aluno recebeu nota igual a 0. Ele errou tudo. Tá? Vou executar de novo, BE, fez um valor. Se eu executo BAE, fez 2 valores. E se eu executo BAD, fez 3 valores. Percebam que na primeira opção, na primeira execução, nota 0, a mensagem é diferente. Segunda execução, fez um valor, portanto, diz um valor. Segunda e terceira e quarta execuções do programa, está no plural, não tem mais parênteses, o aluno fez 2 ou 3 valores. Tá? Então, isso aqui, por que eu falei que eu nem vou colocar vocês aí na sala, nem vou dar tempo, porque isso aqui é muito simples. O que eu tenho de fazer? Eu tenho de simplesmente fazer um if. Se valor, ou a variável valores, né, como eu tinha colocado aqui, eu coloco um if ali. Lá no final, se valores igual a 0, mostro tal mensagem. O aluno tirou nota 0. Elif, valores igual a 1, aí eu mostro o aluno fez um valor. Né? Tirou um valor, tirou uma nota, ganhou um valor, enfim. Else, aí eu ponho no plural. Ou seja, se for igual a 0, tirou 0. Mostra a mensagem, tirou 0. E aí eu ponho elif, porque eu estou testando a variável valor. Eu não preciso colocar if aqui de novo, como eu fiz aqui. Então, eu coloco um elif. Elif, valor igual a 1, o aluno fez um valor. Né? Não lembro como que eu coloquei aqui. Fez. Else, por que o else? Porque é qualquer outra opção. Não importa se são 2 ou 3. Ele fez 2 ou 3 valores. Então é isso. O código aqui, que é o 11, é exatamente isso aqui no final. Percebam que aqui não mudou nada. Né? Mudou aqui porque eu tenho maiúsculo, minúsculo, mas eu vou deixar tudo minúsculo. Tá? E aqui no final é exatamente o que eu falei. Simples de tudo, desde que eu saiba qual é a lógica do programa. Claro que para poder fazer o if, eu só posso colocar o if no final, fazer esse teste no final. Por que eu vou colocar no final? Porque é só no final, depois que eu pego todas as respostas, é que eu sei quantos valores o aluno tirou. Então, eu coloco, se o valor é igual a 0, o aluno recebeu nota 0. Elif, valores igual a 1, o aluno fez um valor. Else, o aluno fez X, né? Ali o porcento de valores. E aí não importa, ele pode ter tirado 2 ou 3. Vai cair no else e, portanto, a mensagem vai ser igual, porque aí para a gente não interessa. Pode ser 2, 3, 10, 500, 1 milhão, sempre vai ser no plural. Tá? Não vai ser mais no singular. O singular, obviamente, só se ele tirar 1. Por isso que eu só coloco a condição do elif 1. Simples também, ou seja, acrescento essas linhas e pronto. E aí, como eu falei, eu tenho aqui um while, dentro do while eu tenho um if, depois eu tenho outro if, e assim sucessivamente. Tá? Então, também acho que não tem mistério algum nesse exercício 11. E aí a gente avança. Além dos contadores, porque o que nós fizemos aqui foi contar. Ou seja, as variáveis aqui, valores e questão, são contadores. Por que eles são contadores? Eles são contadores porque eles estão aumentando. Não, aqui no caso, estamos aumentando de 1, né? Ou seja,
se tem uma questão correta, ele ganha 1. Se tem 2 questões corretas, aquele 1 passa a ser 2. Se tem as 3, passa a ser 3. Beleza. E a variável questão também nós estamos aumentando sempre de 1 em 1. Mas não importa, não é porque estamos aumentando de 1 em 1. Se a gente estivesse aumentando de 2 em 2, de 3 em 3, de 100 em 100, eles seriam contadores do mesmo jeito. Isso não vai mudar. Eles são considerados, essas variáveis são chamadas de variáveis contadoras, porque, na verdade, eles estão contando quantas vezes o nosso while está sendo executado. Eles estão aumentando em 1, ou se fosse outro exemplo, em 2, em 10, em 100, não importa, tá? Com base no que está ocorrendo ao longo do programa. Por isso que elas são chamadas de variáveis contadoras, tá? Mas nós temos outro tipo de... não são variáveis, mas é apenas a nomenclatura que se dá, que são as acumuladoras. Tá? Ou seja, variáveis utilizadas para controlar o loop, e elas, em vez de apenas contarem quantas vezes o loop já ocorreu, que é o caso ali, vejam, quando nós temos aqui o código, nós estamos utilizando a variável questão para controlar quantas vezes o loop vai ser executado. O loop vai ser executado, o loop while, né? Ou seja, a repetição while vai ser executada até que ela seja menor ou igual a 3, ou até que ela seja igual a 3, né? Então, vai executar x vezes até que ela seja igual a 3, por isso que ela é uma contadora. Agora, em vez de apenas, então, contarem quantas vezes o loop já ocorreu, as variáveis acumuladoras também acumulam valores a cada vez que o loop é executado. Ou seja, é aquela situação, e aqui a gente já tem um exemplo, eu já avanço, um programa que calcule a soma de 10 números inseridos pelo utilizador. Teremos, nesse caso, uma variável acumuladora e uma variável contadora. Por que uma variável contadora? Porque ela vai contar. Primeiro loop, né? Primeira execução. 1. Aí lá embaixo, variável, né? Vou chamar aqui de contador. Contador igual contador mais 1. Aí vai para o 2. Parará, parará, contador igual contador mais 1. Vai para o 3. E assim vai até chegar ao 10. Essa é a variável chamada de contadora. Agora, nós temos a variável acumuladora, o que significa dizer que na primeira execução a pessoa inseriu o número 5, na segunda execução a pessoa inseriu o número 3, então agora nós temos 8. Na terceira execução a pessoa inseriu o número 4, então agora nós temos 12. Ou seja, uma variável, que na verdade em termos de memória do computador, do dispositivo, não vai fazer diferença, é só em termos de programação, uma variável faz o quê? Ela conta os loops, quantas vezes foram executados os loops, e a outra vai somando aquilo ali dentro. Tá? Então, de novo aqui, nós temos o programa 12, nada de complicado. Digite o primeiro número, 1, o segundo 2, o terceiro 3, o quarto 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aqui vamos colocar 10. Soma dá 55. Né? Ou seja, é só a gente somar aqui. 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 6, 21, 21 com 7, 28, 28 com 8, 36, 36 com 9, 45, 45 com 10, 55. Então, aqui, eu tenho duas variáveis, quer dizer, eu tenho a variável que conta o loop de 1 a 10, e eu tenho uma variável que vai somando. A cada vez que ele passa, ele soma aquilo dali. Então, também, sem mistério, tá já aqui o código para que vocês possam ver. Eu tenho ali o N, resolvi chamar de N, por quê? Porque sim, né? O N igual a 1, porque ele vai começar com o número 1. De novo, né? Opa, é aqui mesmo. O programa diz a soma de 10 números inseridos. Então, eu tenho o primeiro número, eu tenho o segundo número, eu tenho o terceiro, e assim sucessivamente, inclusive como a gente viu ali na tela, primeiro até o 10º. Então, eu tenho essa variável que é a variável contadora. E eu tenho a soma. Obviamente, quando o programa começa, a soma vale 0. Eu não tenho nenhum número inserido pelo utilizador, portanto, é 0. E aí, se eu quero executar 10 vezes, eu coloco que enquanto o n for menor ou igual a 10.
né? Vai executar, como vocês já sabem, de 1 até 10. E aí eu crio uma outra variável, que é o x, que é o input. Digite o número. Vejam que aí eu não preciso repetir 10 vezes a mesma linha, obviamente. Eu coloco dentro de um while, e dentro do meu input eu coloco o %d, depois o sinal ali do número ordinal, ou cardinal, eu sempre me confundo. O ponto é que eu coloco ali o %d e o símbolo, depois o número, para dizer a primeira vez que ele está executando, n vale 1, então eu peço para mostrar ali depois do %d 1, aliás, do %n, o valor da variável n, na primeira execução n vale 1, portanto ele diz, digite o primeiro número. Depois que executou, como vocês já podem ver aqui, na penúltima linha, n vai ser aumentado de 1. Então, quando ele executar a segunda vez, n vale 2, digite o segundo número e assim sucessivamente. A pessoa digitou um número qualquer, esse número foi para a variável x, e depois eu tenho a soma. A soma, que é uma variável acumuladora, ela vai ser o anterior mais o que a pessoa inseriu. Então, na primeira vez que executou, soma vale 0. Qual foi o valor de x que eu inseri? Foi o número 1. Portanto, agora soma vale 1 e o n igual a n mais 1, que poderia ser daquela outra forma, tá? E aí que eu já abro aqui, eu poderia ter colocado aqui n mais igual a 1, tá? Vou deixar aqui também. E poderia aqui em cima ter colocado n mais igual a x. Ou soma mais igual a x. Exatamente a mesma coisa, tá? Até executo aqui de novo, e os mesmos números. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 55 do mesmo jeito, tá? Só para que vocês vejam ali a notação, né? A maneira de redigir. Então, como vocês vão ter acesso ao PowerPoint, no PowerPoint está no seu sistema mais tradicional, e aqui já está no sistema do Python, né? Não, quer dizer, não é que o outro não seja do Python, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, ele está fazendo isso. Primeira vez, tá? Tá aqui. Soma mais 0, tá lá em cima. Agora soma vale 1. Aí ele volta para o while. Inserir um outro número. Soma antes valia 1, 1 mais 2, que foi o segundo número. Agora soma vale 3. E assim sucessivamente, no final, mostra o resultado. É a mesma coisa que está aqui no nosso programa. Não vou executar isso aqui lá no site, para que vocês possam ver. Primeiro, que eu acho que agora já está muito claro para vocês o que os programas estão fazendo. E segundo, porque o site, toda vez que ele pede o input, ele recarrega a página, então demora um pouquinho. E aí, para não gastar aqui o nosso tempo, eu vou aqui avançar no nosso conteúdo. Tá? E como está aqui, o mesmo ocorreria se tivéssemos de criar um programa para calcular a média aritmética de 5 números digitados pelo utilizador, que é o nosso programa 13. Tá? Vamos primeiro fazer aqui com números que sejam fáceis de serem pensados. Tá? Seja 2, 5, 8. Depois vamos colocar 12 e 15. Ele está ali, não deu o número redondo como eu queria, mas enfim. Tá? Se vocês somarem isso aí tudo e dividirem por 5, vai dar esse 840. Vamos colocar aqui números pares. 2, 4, 6, 8, 10. Ou seja, se a gente somar tudo, 2 mais 4 dá 6, 6 mais 6 vai dar 12, 12 mais 8 vai dar 20, 20 mais 10, 30. 30 dividido por 5 dá 6. E é a média que ele coloca ali. Então, estou fazendo exatamente a mesma lógica. Exatamente a mesma consideração que eu fiz anteriormente. Eu tenho aqui uma variável x, que vai ser a variável contadora, que ela vai contar quantas vezes o while vai ser executado. Eu tenho a variável soma, que é a variável acumuladora, sem mistério. Enquanto o x for menor ou igual a 5, tá? Ou seja, de 1 a 5, o que eu faço? Eu peço para que a pessoa digite o primeiro, o segundo ou terceiro número, está dentro do while, vai ser executado. Soma igual soma mais n, porque agora eu estou chamando de n o número inserido pelo utilizador, e o x igual mais 1. Né? X igual x mais 1.
E no final, o meu print. O que é o meu print? Meu print é isso aqui. Não são 5 números? Tá? Então, eu vou dividir por 5. Eu sei que eu estou calculando a média de 5 números, portanto, eu estou colocando ali que a média é igual à soma total dividido por 5. Tá? E ali eu coloco o porcento e o ponto 2, porque eu quero 2 números decimais, F. Acabou. É a média aritmética de 5 números inseridos pela pessoa. Sem mistério nenhum também. Tá? Antes da gente ir para esse exercício, aquele ali eu vou dar um pouquinho mais de tempo, o que a gente teria de fazer se o programa fosse para calcular a média aritmética de X números inseridos pelo utilizador? Quer dizer, eu teria um while que ficaria pedindo. Vamos imaginar que eu criasse eu quero um programa, eu não sei quantas vezes. A pessoa pode calcular a média de 2 números, ou ela pode querer calcular a média de 100 números. Então, eu não sei previamente. Mas eu crio uma condição. Eu mostro ali, digite um número, ou, por exemplo, 0 para terminar o programa, para terminar a média, né? E mostrar o resultado. Então, eu colocaria um while, e aí eu colocaria se, nesse caso, o n, né? O n é a variável ali que é o input da pessoa. Então, se o n for igual a 0, ele sai do while. Mas eu ainda não ensinei para vocês como sair do while. Eu vou fazer isso hoje ou provavelmente amanhã. Tá? Hoje ou talvez amanhã. Tá? Aí, a gente teria, então, sai do while. E aí ele mostra a média. Senão, ele fica executando. Ou seja, se eu mostro a mensagem, né? Digite 0 para sair. Então, eu coloco um if. Se o n for igual a 0, sai do while. Se não, continua executando. Pá, 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 e vai executando quantas vezes for. E depois, só que aí, cada vez que eu insiro, eu não, eu utilizador, cada vez que eu insiro o número, o meu programa tem de ter algo do tipo x igual a x mais 1. E aí, ali no final, para apresentar a média, eu não vou, obviamente, dividir por 5, eu vou dividir pelo número de x. Tá? Então, lembrem-se disso. Quer dizer, eu posso fazer isso, não há absolutamente nenhum mistério, mas é o que eu vou fazer ali. Eu crio um programa, vai inserir tantas vezes, e depois eu digito eu divido, né? Eu calculo a média, eu apresento a soma é tanto e a média é tal. Então, acabou também, sem mistério algum, creio eu. E agora eu vou deixar 2 aqui, e aí aqui eu já vou enviar aí no chat também para vocês. Isso aqui eu vou dar aí um tempinho para vocês fazerem, que são esses 2 aqui. Escreva um programa que pergunte o depósito. Eles são um pouco mais complexos os 2, tá? Mas é a mesma lógica daquele exercício da nota, da questão e da prova. Ou seja, escreva um programa que pergunte o depósito inicial e a taxa de juros de uma poupança. Exiba os valores mês a mês para os 24 primeiros meses. E também o total ganho com juros no período. Então, é o 14. Tá? Vamos lá executar o 14 para que vocês vejam o que se espera. Qual o depósito inicial? 1.000 euros. Qual é a taxa de juros? Vamos colocar uma taxa de juros de 10%. Tá? Então, tá aí. O saldo do mês 1 é 1.100. E tá certo, eu não coloquei 10%. Portanto, o que o programa está fazendo? Ele está pegando 1.000 mais 10% de 1.000. Todos nós sabemos que 10% de 1.000 é 100. Então, é 1.000 mais 100. Beleza, está lá 1.100. E no segundo mês? No segundo mês, a gente está pegando 10% do mês anterior. Quanto que é 10% de 1.100? É 110. Quanto que é 1.100 mais 110? 1.210. Tá certinho. E os outros eu não vou fazer, porque aí a coisa muda um pouco de figura os cálculos. O ponto é que ele está mostrando. Do mês 1 ao mês 24, tá? E ele está mostrando o valor aqui de cada mês. E no fim ele diz quanto que se ganhou com juros. Vejam que no último mês, o saldo do mês 24 é 9.849. Qual que foi o depósito inicial? Foi 1.000.
Então, quanto que se ganhou com juros? Se ganhou com juros o total menos o depósito inicial. E está certíssimo. 9.849 menos 1.000 dá 8.849. Tá? Então, essa é a lógica desse programa. Eu vou trabalhar com while, eu vou trabalhar com contadores, porque eu tenho de executar isso do 1 até o 24, e eu vou trabalhar com acumuladores. Por que acumulador? Porque eu vou pegar o valor inicial, ao valor inicial eu somo 10%, que é a primeira opção, a primeira conta que a gente fez lá. Então, eu tenho de calcular 10% do valor inicial e somar os dois. No segundo mês, é o valor anterior mais 10%. No terceiro mês, é o valor anterior do mês 2 mais 10%. No mês 4, é o valor do mês 3 mais 10%. E assim sucessivamente. Portanto, eu tenho acumuladores o tempo todo. E depois, nós temos o 15. Altere o programa anterior de forma a perguntar também o valor depositado mensalmente. Esse valor será depositado no início de cada mês e você deve considerá-lo para cálculo de juros do mês seguinte. Então, isso aqui é mais puxado, mais complexo. Por quê? O que eu vou fazer aqui? Qual é o depósito inicial? 1.000. Qual é a taxa de juros? 10%. Aí eu vou fazer um outro depósito mensal. Tá? Ou seja, agora eu vou depositar de novo 1.000. E aí tá ali, ó. Vejam a maravilha que seria isso aqui. E qual é a lógica aqui? Eu depositei, que aqui, ó, a perguntar o valor depositado mensalmente, tá? Ele foi depositado no início do mês. Então, o que eu fiz ali? Eu peguei 1.000 e calculei os 10%, primeira coisa. Por isso que eu tenho 1.100. Ao 1.100, nós somamos os 1.000 depositados todo mês. Então, percebam que aqui eu estou colocando, eu estou acrescendo 1.000 todo mês. Lógico que eu só digitei o 1.000 ali uma vez. Eu estou falando deste aqui, do depósito mensal. Mas a lógica é, para cada mês, eu vou ter os juros do anterior mais 1.000. Então, no mês 1, né, eu tenho aqui o depósito inicial, 1.000, mais 10%, portanto, mais 100, 1.100. Quando chego no primeiro do outro mês, eu depositei 100, ou depositei 1.000. Então, eu tinha o anterior, que era 1.100 mais 1.000. Dá isso aqui. No outro mês, eu tenho de pegar 10% disso, que dá 210, tá? Portanto, 2 e 100 mais 210 vai dar 2.310. E eu somei 1.000, que é o depósito desse mês. Então, essa é a lógica. Agora eu estou fazendo o quê? Eu não apenas calculo os juros de cada mês, mas além de calcular os juros de cada mês, eu somo 1.000 a esse valor. Por isso que, se isso fosse possível, em 2 anos a gente teria ali um lucro de 97.000 euros, tá? O que seria uma maravilha. Fazer com outros valores, eu depositei 100, e agora a minha taxa de juros é de 1%, e agora eu estou meio apertado das contas, então todo mês eu vou colocar só 20 euros. Está ali o meu valor no final. Tá? Ou seja, eu tenho só 1% de taxa de juros e estou acrescendo só 20. Isso aqui, gente, é uma poupança. Quer dizer, os dois são de poupança. Um é o tipo de poupança em que você deposita o dinheiro e esquece. Deixa ele lá. E ele vai rendendo todo mês. Esse é o 14. O 15, que é o que nós estamos vendo agora, ele é aquele que é uma poupança, ele rende todo mês, mas todo mês você vai lá e adiciona um valorzinho. Sobrou alguma coisa no fim do mês, você vai lá e deposita. Então, ele pega o valor anterior, calcula os juros sobre o valor anterior e soma ao que você depositou naquele mês. Tá? Então, os dois são programas aí para cálculo de poupança, literalmente. Tá? Eu vou mandar aqui, como a gente já fez nas outras aulas, para vocês esses exercícios. Tá? Vou mandar aqui no chat, deixa eu só pegar aqui. Acho que é esse, deixa eu conferir se é esse. É esse, tá?
E esses são um pouquinho, tá aí no chat, foi enviado agora. Como esses são um pouquinho mais complexos, eu vou colocar aqui 15 minutos contados aí a partir de agora, tá? Para que vocês possam aí quebrar um pouquinho a cabeça enfim, pensar em como solucionar esse tipo, como você criaria essa calculadora de poupança, tá? Como eu falei, 15 minutos, então eu estou vendo aqui que são 9h25, quando for 9h40, a gente volta, tá bom? Até já, pessoal.
Bom, vamos lá, pessoal. Não sei aí o que vocês acharam desses dois, né? Como eu disse, eles são um pouquinho mais complexos do que aqueles que eu já tinha mostrado anteriormente, mas também, assim, não são nada de outro mundo, né? Quer dizer, o primeiro, claro, ele é um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil. O segundo tem um pouquinho mais de dificuldade devido àquela questão de você realmente começar a fazer um somatório em cima da aplicação da taxa de juros. Mas, na verdade, talvez até o mais trabalhoso, o mais complicado seja efetivamente olhar para a questão das contas em si, né? Então, esse aqui é o anterior da média, a gente já viu. E aqui nós temos, então, o 14, tá? O código do 14. Só para retomar aqui, quer dizer, é aquela lógica tem aqui 14, ou seja, eu deposito 100, eu tenho uma taxa de juros mensal de 5, e aí eu tenho o aumento, então, de juros sobre juros, né? De novo, você mais do que dobra nesse exemplo aqui, né? Mas vamos lá, então, aqui nós temos o código, veja, um código bastante simples. Por que simples? Porque são aquelas etapas que eu comentei anteriormente. Então, a primeira coisa a fazer é pedir lá o valor do depósito, que eu estou pedindo ali na primeira linha, e lógico, eu estou trabalhando aqui com valores, né? Dinheiro. Então, claro que aqui eu vou pedir ali o float, né? Ou seja, a pessoa pode digitar cêntimos. Claro que eu teria aqui de tomar cuidado para a pessoa não digitar vírgula, né? E, claro, também é plenamente possível a gente deixar o utilizador completamente tranquilo em relação a isso, tá? Então, lembrem-se ou pensem assim, praticamente tudo que vocês quiserem fazer, a gente pode fazer aqui no Python, ou seja, eu quero que o utilizador insira apenas duas casas como cêntimos, né? Ou seja, porque diferente das gasolineiras, a gente não tem no nosso dia a dia a utilização de 3 ou 4 números depois da vírgula. Temos 2. Beleza, a gente pode fazer isso, sem problema nenhum. Queremos que o utilizador não se preocupe em termos de ponto ou vírgula, porque no nosso dia a dia aqui em Portugal se utiliza vírgula, né? Nós não utilizamos o sistema anglo-saxônico, ou seja, não é como nos Estados Unidos ou Reino Unido que você põe ponto em vez de vírgula, tá? Então, vamos fazer isso? Vamos, sem problema nenhum. Tem como fazer plenamente, mas a gente não vai se preocupar com isso por enquanto, até porque não é nosso foco agora. Isso são detalhes que a gente vai aí vendo conforme, inclusive, a gente avança no próprio Python. Tá? Então, é só para deixar claro, tem como, tá? Se depois alguém tiver interesse em procurar, ver como é que é, ótimo, maravilha. Tá? A gente não vai entrar nesses detalhes aqui no curso, provavelmente, mas se alguém quiser ver, enfim, fique à vontade. Então, a gente pede ali o depósito como float, e o mesmo para a taxa de juros. A taxa de juros também. A gente está pedindo como float porque, obviamente, taxa de juros não é número inteiro. Taxa de juros pode ser, como todos vocês sabem, 2,08, né? Ou, enfim, números, eu falei 2,08 aqui de maneira super aleatória, pode ser qualquer coisa, qualquer número. E o mês é o mês 1. Ou seja, eu já iniciei, né, ali é o programa de poupança, então são os 24 primeiros meses, eu estou colocando do mês 1 até o mês 24, e depois eu indico ali, vocês vão entender o porquê, que o saldo total vai ser igual ao meu depósito. Ou seja, eu já estou deixando explícito que no momento em que meu programa iniciou, a variável saldo vai receber o valor da variável depósito. E é verdade. Né? Ou seja, quando você vai a um banco e você digita não, mas você deposita 100 euros na sua conta, na sua poupança, no caso, qual é o seu saldo a partir daquele momento? 100 euros. E a partir dali que ele começa a contar os juros. Tá? Então, aqui eu já estou dizendo que, bom, eu depositei 100, então meu saldo é 100. Acabou. Esse é o meu ponto de partida.
E aí eu entro no meu while. São 24 meses, 2 anos. Então, enquanto, né, o mês que a gente inicializou a variável mês com o valor 1, porque estamos contando do mês 1 até o 24, então, o mês menor ou igual a 24. Beleza? O saldo, o que vai ser o saldo? O saldo vai ser igual a ele mesmo, mais o saldo vezes a taxa dividido por 100. Então, aqui está o cálculo da taxa de juros. Né? E aí, a gente, quando tem parênteses, a gente tem de, entre aspas, ler de trás para frente. Quer dizer, se eu digitei lá em cima que era 3, como está até ali no exemplo, né? Então, eu estou dividindo 3 por 100. Tá? Portanto, eu tenho 0,03. Isso eu vou multiplicar pelo saldo. E aí eu tenho os meus juros em si. Só que eu não quero saber só dos juros, eu quero saber do saldo total. E o que é o saldo total? O saldo total é o saldo anterior mais os juros. Então, se você tiver uma calculadora aí, eu estou aqui com o telefone na mão, e para facilitar, façam com aquele valor do 1.000 e do 10. E coloquem ali. Ou seja, se o valor do depósito foi 1.000, portanto, na primeira execução, o saldo é 1.000, não se esqueçam desse detalhe, pelo que está ali na linha 4, e a taxa foi de 10%. E aí, eu pego a taxa e coloco 10 dividido por 100, é a conta que está ali. Nós temos 0,1, certo? Qual é o meu saldo? O meu saldo é 1.000. Portanto, 0,1 vezes 1.000, eu tenho que o meu, aquilo ali é 100. Certo? Ou seja, é isso aqui, ó. Isso aqui vale 100. Só que, obviamente, eu estou aqui calculando a taxa de juros. E a taxa de juros, o que eu ganhei, que é esse 100, vai ser somado ao saldo anterior. E aí eu pego mais os 1.000. E, obviamente, não preciso mostrar, temos aqui 1.100. Então, na primeira execução do mês 1, o meu saldo total é de 1.100. E está aqui. O saldo do mês é, e tem ali o porcento de, né? Ou seja, por que porcento de? Porcento de porque eu estou colocando do mês 1. Tá? É de, e aí o porcento, ponto 2F, que é o meu saldo. Que é aquilo que a gente viu na execução. Tá? Deixa eu executar ele aqui novamente e colocar o 1.000 e colocar o 100. É o que nós coloquei de 100%, né? 100%, né? Quem me dera ter 100% de juros por mês, tá? Que é 10. E é isso, exatamente isso daqui, ó. É aquela conta que eu fiz antes. Os juros do primeiro mês é 10%, taxa de juros mensal 10%. Portanto, 10% de 1.000 é 100. 100 mais 1.000 é 1.100. E é o que ele me mostra aqui, ó, o saldo do mês 1, né, fim do mês 1, é de 1.100. É essa linha, essa linha aqui da primeira execução. Só que aí depois ele vai para o mês 2, porque, óbvio, aqui ó, nós temos o mês igual ao mês mais 1. Então ele vai lá para cima e faz exatamente a mesma coisa, só que agora o saldo vai ser o quê? Vai ser o valor anterior de 1.100, e aí, de novo, a mesma conta, de trás para frente. Qual é a taxa? A taxa é 0,1, né? 0,1, porque é o 10 dividido por 100, que a gente já fez. Tá? Qual é meu saldo? Meu saldo é 1.100. 1.100 vezes 10% vai dar 110. Portanto, isso aqui corresponde a 110. E quanto que era o meu saldo? Meu saldo era 1.100. 1.100 mais 110 vai dar 1.210. Parei aqui porque eu pensei em outra coisa. Você vai dar 1.200, o resultado é 1.210, que é o que ele tem aqui agora. E aí ele mostra, como a gente viu, parará, parará. E aqui ele vai somando. Portanto, essa variável aqui, saldo, é a variável acumuladora, e o mês é a variável contadora. E no fim ele apresenta o resultado, e por isso que eu coloco aqui ó, o saldo total, porque ele está sempre somando, e soma, e soma, e soma, e soma, menos o depósito, que foi o inicial. Né? Menos
o anterior, no caso. Tá? Então, com isso, eu consigo calcular ou fazer uma calculadora, como eu disse, que calcula uma entrada e uma taxa de juros fixa por mês, sem mais nenhum aporte, né? Ou seja, sem eu depositar nada nos meses seguintes. E o 15 é essa outra situação. O exercício 15, como a gente viu, e antes da gente ver, é aquela situação em que você faz um aporte inicial na sua poupança, você tem uma taxa de juros fixa, mas todo mês você vai lá e deposita um pouquinho. E claro que para facilitar, a gente está colocando que todo mês você vai depositar exatamente a mesma coisa. Foi aquilo que eu tinha feito anteriormente, é o 15, deixa eu achar aqui, em que o meu depósito inicial é 100, a minha taxa de juros é 5% ao mês, e todo mês eu vou depositar mais 50. Tá? Então, no fim dos 24 meses, eu teria ganho aí 2.447 só de juros. Né? Lógico que a gente tem de tirar os 50 de cada mês, né? Ou seja, se eu tenho ali 500, quase 1.500, tá? Então, nós temos esse aporte aqui, mas eu estou calculando aquilo ali, então, todos os meses, e no fim das contas, ali a mensagem até ficou errada, né? No final, mas isso é uma questão só de alterar o texto. E aqui no 15, então, nós temos a mesma coisa, mas aqui eu tenho o investimento mensal. Tá? E aí percebam que aqui o meu saldo vai ser exatamente o mesmo do anterior, portanto não muda nada, mais o investimento todo mês. E como eu defini no meu programa o quê? Eu defini que nós iremos estipular um depósito mensal do mesmo valor, que é o que está aqui no investimento. Então, todo mês eu faço um investimento de 50 euros, nesse exemplo novo aqui. Tá? Então, eu estou pegando o anterior, somando, mais os 50. Aí eu pego o anterior, taxa de juros, mais 50. Pego o anterior, taxa de juros, mais 50. É o que está nessa linha. Tá? E no fim aqui, eu tenho, então, o mês, o saldo. E aqui, como eu falei, eu tenho de mudar, porque aqui, na verdade, eu estou fazendo o quê? Eu estou calculando apenas o saldo total e o depósito. Né? Só que o depósito inicial lá foi de 100. Só que, obviamente, nós não depositamos só 100. Nós depositamos 100 inicialmente e depois depositamos mais 50 todo mês. Tá? Então, ali faltou colocar o quê? Faltou colocar o investimento total ali por mês. Poderia colocar aqui investimento total igual investimento, tá? E aí depois eu teria aqui o investimento total mais igual, contrário, mais igual investimento, e lá no final eu tiro tudo, menos o investimento total. Tá? Ou seja, eu estou dizendo aqui que eu estou fazendo isso daqui e estou somando no fim das contas. Né? Para a gente efetivamente ter aqui a nossa taxa de juros no fim das contas. Então, eu investi 100 inicialmente, uma taxa de juros de 5% ao mês, e todo mês eu deposito mais 50. Então, lá no fim, eu tenho 1.197. Agora sim, né? Eu tinha esquecido ali de colocar, de tirar de cada mês. Porque é claro, né? Ou seja, no fim das contas, quanto que eu investi efetivamente? Eu investi 50 vezes 24 mais 100. Tá? Eu investi, então, 1.300. Não é? Então, essa aqui é a ideia da 2.547, só de curiosidade aqui, ponto 61, exatamente. Tá? Então, eu tenho aqui o meu cálculo de dois tipos de calculadoras, né? Ou seja, aquela calculadora que, em princípio, é uma calculadora padrão, no sentido de que a pessoa não
acrescenta nada todo mês, e o outro, que está aqui, que é um investimento aí ainda a todo mês, tá? Podendo aqui ainda, claro, fazer, obviamente, melhorias. A gente poderia fazer aqui inúmeras melhorias, até porque, e olha como a gente só percebe isso depois que a gente começa a rever, né? Ou seja, aqui na verdade não é o saldo do mês 1, né? Ou seja, eu poderia dizer que isso aqui é o saldo no início do mês 2, porque se a gente conta do dia 1 ao dia 30, vamos pensar aí de maneira mais fácil, do dia 1 ao dia 30, do dia 1 ao dia 30, eu tenho 100 euros. Eu depositei lá no dia 1 100 euros e no dia 30 eu tenho 100. Aí no dia 1 eu tenho 5% dos 100, no dia 1 já do mês 2. Eu tenho 5% de 100, que é 5, portanto eu tenho 105, mais 50, que aí é o 155. Mas isso aqui no início do mês 2, né? Ou seja, a gente vai depender do dia que você pega como referência, e aí, eventualmente, a gente poderia fazer ainda ali algum ajuste para poder, enfim, dar um resultado mais factível, né? Ou mais concreto, digamos assim. Mas, de toda sorte, independente aqui da matemática em si, o importante aqui realmente é compreender aí a lógica, né? E a lógica, basicamente, é essa que a gente tem aqui no código, tá? Bom, pessoal, faltam ali 3 minutinhos, tá? E para terminar, em vez da gente avançar aqui, a gente, obviamente, tem bastante coisa, né? Poderíamos aqui avançar para a questão de fazer essa possibilidade do break. Eu já comentei, né, para vocês que o break é o mecanismo de saída do while, tá? Então, a gente poderia fazer isso, né? Foi o exemplo que eu dei agora há pouco, lá naquele outro exercício. Né, ou no exemplo que eu falei, se a pessoa insira um número ou digite 0 para terminar. Então, quando digita o 0, if, né, o negócio foi igual a 0, a gente tem ali o fim da execução. Tá? Mas eu não vou avançar, e nesses 3 minutinhos eu vou tirar aqui até o PowerPoint, e o que eu vou sugerir para vocês? Para vocês entrarem aqui no site do Visual Studio, caso vocês queiram, tá? Como vocês podem ver aqui em cima, tá? visualstudio.microsoft.com. O que é o Visual Studio? O Visual Studio é um programa para editar código, assim como o Atom, tá? É um programa. Vocês podem utilizar o Visual Studio caso vocês queiram. Visual Studio, claro que aqui, ó, tem aqui todas as versões para o Windows, para o Mac, para o Linux, tá? E do Linux tem o Debian ou tem o... Esqueci o outro agora, que é o RPM. Então, sugiro a vocês. E não é para trocar, tá? Se vocês quiserem, vocês podem instalar isso aqui, testar. Ah, achou ruim, prefere o Atom? Mantém no Atom, não tem problema nenhum. Eu vou abrir aqui só para que vocês possam ver. Eu tenho o Visual Studio instalado aqui também, é claro, nessa minha máquina, tá? E ele é um editor de texto normal, tá? Assim como o Atom. Então, eu vou abrir aqui a pasta, tá? Só se alguém quiser, não é obrigatório. Ah, não, vai dar coisa demais no meu computador. Sem problema, então, continue com o Atom normal, tá? Tá aqui, abrir a pasta só para poder aqui facilitar. E tenho aqui os códigos do mesmo jeito, tá tudo aqui. Então, vai mudar a cor um pouquinho, tá? Você pode configurar, mas isso é de menos, tá? Só estou colocando aqui como uma outra opção e uma opção que vai ser interessante para a gente mais para frente, tá? Eu vou começar a utilizar o Visual Studio aqui mais para frente, tá? O Diogo colocou ali que usa. Por quê? Porque quando você está digitando aqui, por exemplo, eu digito aqui um print, tá? Ele não apenas abre os parênteses, vocês estão vendo ali que o parêntese fica destacadinho, mas não só por isso, mas eu posso colocar aqui, por exemplo, mês, ponto, tá? Vejam que na hora que eu estou digitando a variável mês, que nós já criamos ali, a variável mês está aqui, tá? Quando eu coloco um ponto, e vocês vão aprender o ponto, porquê do ponto daqui a pouco,
né, ele já vai me aparecer tudo isso aqui que eu posso fazer. Tá? Ou seja, daqui para a semana que vem, eu acho que a gente vai começar a usar funções ou métodos, que isso aqui é um método, isso aqui vai facilitar bastante. O Atom também tem isso daqui, tá? Mas quem quiser usar aqui o Visual Studio, pode usar sem problema nenhum. Só estou dando aqui uma outra opção. É exatamente a mesma coisa, não muda nada. Ele tem uma possibilidade de eu executar diretamente daqui, como vocês estão vendo aí. Então, eu já estou executando aqui, ó, a resposta da questão 1 eu vou colocar B, da questão 2 eu vou colocar B, da questão 3 eu coloco, ele apresenta o resultado aqui para mim, eu não preciso abrir o terminal, tá? Mas para isso dá um pouquinho mais de trabalho, para você configurar desse jeito daqui, ele dá um pouquinho mais de trabalho, você tem de instalar ali uns add-ons e tudo mais. Então, aí, quem quiser fazer isso, procure por conta própria, tá? Eu só estou fazendo essa recomendação porque vai que você prefere aqui o Visual Studio ao Python. Tem aqui como alterar a questão de cores, né? Enfim, se quiser deixar aqui, ó, tá? Com outra cor, enfim, aí é questão de vocês alterarem aí como vocês, obviamente, preferirem, né? Tem gente que prefere, por exemplo, isso daqui, tá? Eu, pessoalmente, não gosto, eu prefiro tudo no modo noturno, né? No modo mais escuro, tá? Mas, óbvio, é de cada um, tem verde, tem vermelho, como vocês podem ver aqui, se quiserem deixar aí, tá? Mas isso aqui é só, enfim, indicação, não é obrigatório, repito, tá? Fica a critério de vocês, tá bom? Mas deixo aí essa indicação. Quem tiver interesse, entra aqui visualstudio.microsoft.com e baixa o Visual Studio e começa a mexer nele. Pessoal, por hoje é só. A gente continua na nossa aula amanhã. Boa noite para todos e até a aula, então, de amanhã. Tchau, tchau.